A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz. Você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Reinaldo Rosário, sou pastor presidente do Ministério Família, Projeto do Coração de Deus. E eu sempre estou, por esse horário, às 11 horas e 30 minutos, trazendo uma palavra de paz, uma palavra de edificação para a vossa vida, para a tua família. A paz do Senhor Jesus, Ju, a paz do Senhor Jesus, Alex, que Deus esteja abençoando toda a casa, Deus esteja já fazendo com que verdadeiramente a sua graça esteja reinando aí em favor de cada um de vocês, nossa diaconisa Elisângela, a paz do Senhor Jesus. Eu creio que Deus ele tem propósito, na vida de cada um de nós. Tudo que passamos, vivemos na vida, Deus ele sempre traz algo determinado por Ele para poder fazer a mudança, o processo que é necessário para que venhamos desfrutar das verdades do Senhor e da sua palavra. E um dos pontos que eu acho fascinante em Marlete, a paz do Senhor Jesus, é quando o profeta Jeremias, ele é chamado por Deus a descer à casa do oleiro. Eu acho fascinante essa passagem por diversos fatores. Diversos são os propósitos de Deus ao começar a falar com o profeta, a direcionar o profeta a viver uma experiência muito, vamos dizer assim, surreal, A paz do Senhor Jesus, evangelista Hilda e toda a casa. Eu creio que Deus, quando ele chama o profeta Jeremias, mesmo antes de tudo, mesmo antes dele levar ele à casa do oleiro, lá no seu chamado, no momento em que o Senhor revela para ele que desde o seu nascimento ele já havia o separado, havia o escolhido, e isso fica latente para nós enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, que Deus nos escolhe, não no momento em que nós pensamos estarmos prontos. Deus nos escolhe no momento em que somos gerados. Entendeu, Maria Cleudes? A paz do Senhor Jesus. No dia em que o Senhor nos forma no ventre, o dia que a madre nos gera, naquele dia o Senhor já determina algo para cada um de nós. Já é escrito para nós um propósito de Deus, algo grandioso da parte do Senhor. E muitas pessoas às vezes não entendem, não compreendem isso, Até acabam se enveredando para caminhos opostos àquilo que o Senhor havia determinado para as suas vidas. No tocante à área ministerial, muitas pessoas até se acham incapazes, se colocam a ser pessoas que não têm aptidão, não têm ali uma habilidade mais profunda para exercer o chamado, exercer a missão a qual o Senhor nos confia. E Deus ele deixa claro para Jeremias: Jeremias, não se preocupe, não coloque questionamentos, por mais que você diga, ainda sou uma criança, eu te escolhi, eu te gerei com um propósito. Então assim, eu já quero iniciar essa live de Palavras de Paz de hoje, domingo, falando para você, meu amado, falando para você, minha querida, que Deus não errou quando Ele te escolheu, quando Ele colocou em você uma missão. Deus, ele sabe que a missão que Ele nos dá, a missão que Ele nos confia, na verdade, ela vai nos fazer enfrentar situações diversas, situações complicadas. Rafael Henrique, a paz do Senhor Jesus, e muitas das vezes a gente não entende o porquê do processo, Porque o processo, ele é amargo, o processo de Deus, ele é doloroso. O processo de refino, o processo de amadurecimento, o processo de aperfeiçoamento, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito doloroso, ele não é simples. Quando Deus ele começa a refinar, quando Deus começa a lapidar, quando Deus começa a formar, quando Ele começa a fazer com que o barro tome uma forma a qual Ele deseja, não é um processo fácil. Por isso que Ele usa de vários tipos de técnicas. O oleiro, ele sabe como que ele vai fazer para que o vaso, para que as obras dele sejam perfeitas. Eu creio, Obrigado, meu filho. Recebo sim. A bênção de Deus sempre é importante. E nós sabemos que Deus ele é maravilhoso, Marcelo e França Paz. E aí a gente vai vendo
que às vezes o nosso processo, e isso que é gratificante, que o mesmo Deus, a paz de Cristo, minha filha, o mesmo Deus que ele chama Jeremias, ele também nos escolhe. E do mesmo modo que ele conhecia Jeremias, ele também nos conhece. Ele sabe as nossas limitações. Deus conhece, vamos dizer assim, as suas dificuldades. Ao longo dos 12 anos, né, quase que eu estou já pregando a palavra de Deus, ao longo desses anos, Deus ele me mostra o quantas pessoas elas se encontram, muitas das vezes, perante o chamado de Deus, limitadas. Né? As pessoas se sentem incapazes. E é tão notável uma coisa, é tão fato que a gente percebe que muitas pessoas, elas se acham incapazes e aceitam, né, o diagnóstico do opressor, do inimigo. Você não é bom, você não tem capacidade, você não é uma pessoa eloquente. E a pessoa toma aquilo para si, ela recebe aquilo. Não vou falar de bom grado, porque ninguém iria receber uma repreensão, uma palavra negativa com o coração aberto. Mas mesmo não concordando, ela assimila aquilo à sua personalidade. Ela aceita aquela debilidade como fosse uma fraqueza, como fosse algo realmente que estava incorporado, né, a sua pessoa diante do Senhor. Só que Deus ele vem não maquiar, ele não vem simplesmente dar uma repaginada. Quando Deus ele nos chama, Deus ele vem fazer realmente que as nossas vistas sejam abertas e de modo que passamos a enxergar de fato qual o valor real que nós possuímos perante o Senhor. Qual seria a verdadeira qualificação que Deus depositou em cada um de nós? Porque Saulo, ele era um perseguidor, mas Deus enxergava ele como um pregador. Está vendo como que é incoerente a visão, as visões, né? Ou seja, a visão que Paulo ele tinha antes e depois que ele passa a ter com o encontro com o Senhor? Muitos de nós estamos limitando o nosso chamado. Eu até estou falando neste momento com pessoas que estão ainda, vamos dizer assim, vivendo esse choque, esse dilema. Se realmente Deus o escolheu ou Deus a separou para tal função dentro do seu ministério, dentro da sua congregação, e a pessoa ela fica em dúvida. Enquanto você estiver em dúvida, isso é muito importante e sério. Quando uma pessoa ela permanece em dúvida, enquanto é seu chamado, o seu ministério, outras pessoas permanecem em sofrimento. Outras pessoas continuam sofrendo porque enquanto você não assumir a sua postura, enquanto você não recolocar, né, na sua vida o título realmente que o Senhor deseja que você tenha, eu falo título não monoclatura, eu falo título realmente aptidão que Deus ele tem, né, porque um foi chamado a uma coisa, outro chamado a outra, mas não só por nome, não só por um rótulo. Mas Deus chamou cada um segundo a virtude que há nesses cargos, né? Aquele que ensina o poder de ensinar com uma forma majestosa, trazendo entendimento, trazendo compreensão às pessoas, e aquele que foi chamado a pregar, que pregue com autoridade, que pregue com ousadia, desfazendo as obras realmente do inimigo, pisando nas cabeças, né, de serpentes e escorpiões, e isso Deus vai ensinando. Enquanto eu não me colocar, não me posicionar na postura realmente que Deus requer de mim, muitas pessoas vão estar sofrendo. Aí está o chamado de Pedro, né? Quando o Senhor fala assim, Pedro, você realmente me ama? Aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou assim, não, tudo bem, se você me ama então, apacenta os meus cordeirinhos. Por quê? Porque não adianta falar que você recebe, que você reconhece o teu chamado e você não executa. Ele falou assim, se você me ama, faz o que eu te pedi. Porque ele falou assim, você não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E quando Jesus se ausenta por questão da sua morte, né? E agora ele é ressuscitado, ele vai ao encontro de Pedro, Pedro está lá pescando novamente. Ele voltou às origens passadas. Ele voltou às obras da velha criatura. Ele não continuou caminhando para o alvo. Ele não continuou prosseguindo para a missão, a carreira que a ele havia sido proposta. Então nós temos que entender isso. Nós temos que aprender que não podemos de maneira alguma, de modo algum,
limitar o trabalhar, o fluir do Espírito Santo. E Jeremias, ele mostra isso para nós de uma forma clara, porque eu sempre bato na mesma tecla, eu sempre estou, vamos dizer assim, batendo em cima da mesma questão. Olha quem está aí, o Ilan Oliveira. Ah, meu filho, até que enfim. Aí diz assim, que ele pega e chama Jeremias, né? Jeremias, levanta. Porque Jeremias, ele estaria deitado, estaria sentado? Como que ele estaria? Né? Quando o Senhor chama ele a levantar, Deus não está olhando a posição física, mas Deus está olhando a posição espiritual de Jeremias. Enquanto um profeta de Deus, ele ainda não havia tomado a sua postura correta, ele ainda não tinha se posicionado. O levantar na palavra de Deus, muitas vezes, nos remete a uma postura, uma conduta coerente àquilo que Deus tem nos confiado. Não adianta eu ser um levita da casa do Senhor e não tomar a postura de tal, porque o louvor liberta. Quando eu estou louvando, eu tenho que vivenciar cadeias sendo quebradas. Eu tenho que levar as pessoas que estão louvando comigo a uma intimidade profunda com Deus, a um quebrantamento de espírito, né? Um coração completamente condoído e arrependido, né, dos seus pecados, para que haja um mover sobrenatural. E eu não falo só dos levitas, eu falo também daqueles que dançam. Né? A coreografia, o gesto de louvar a Deus através do corpo, né? Isso também leva a pessoa a viver uma realidade, né? Ver, vamos dizer, nos movimentos, né, do corpo, no movimento praticado ali por aquele grupo, a ter uma experiência com Deus, a sentir, né, as vibrações do corpo diante da oportunidade de celebrar, de louvar a Deus. E isso move. Isso, a expressão, ela às vezes vale muito mais do que muitas palavras proferidas. Já o pregador, no seu contexto, né, por sua vez, ele também tem que ter uma oratória, ele precisa ter uma dinâmica, uma eloquência que leva as pessoas com uma compreensão mais ampla, que não use palavras, vamos dizer assim, muito confusas, mas sensíveis, fáceis de ser assimiladas, como Jesus usava as parábolas. Usava uma linguagem mais rotineira, uma linguagem mais própria das pessoas que estavam à sua volta, para a fixação do ensinamento. Aí Deus fala assim, Jeremias, então se posiciona, levanta. E hoje, quem sabe Deus não está falando para mim, para você, que nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Você realmente está exercendo o chamado a qual o Senhor arde no teu coração? Ei, Sandro Lucas, como você está? Tudo bem, meu filho? Muitas vezes nós, deixamos de cumprir o nosso chamado, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho certeza se Deus me chamou a isso ou aquilo, hein, Marcelo? Tem muitas pessoas que são assim, você não está desse jeito não, né? Na verdade, eu penso que a gente tem que nos encontrar dentro do contexto de Deus. Né? O nosso testemunho, ele já nos ensina a fazer a escolha correta. Né? Deus nos tirou do lamaçal, Deus nos tirou da situação terrível, do charco de lodo, Deus nos tirou lá do mundo do vício, Deus nos resgatou da morte, Deus nos posicionou diante dele numa missão gloriosa, porque ele tem um propósito. É este o propósito de Deus. Nos levar realmente a experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nesse contexto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes eu ensino o seguinte. Às vezes eu falo assim, mas como que pode ser boa, perfeita e agradável essa situação que eu estou vivendo? Só que, olha o que diz o texto, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para Ele. É perfeita. Não tinha que usar outro método. É esse método. Ele é perfeito. Esse método é bom. Entende? É bom, perfeito e agrada a Deus. Deus ele não vai mudar porque eu acho que não está dando certo. Eu não vou conseguir fazer Deus mudar a situação porque eu penso que aquilo não está sendo coerente com o que eu quero. Você está entendendo? Quando a palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aos olhos do Senhor, ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que o Senhor chama Jeremias e fala assim, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer agora aprender, vou te fazer ouvir as palavras que você precisa entender para que o teu chamado flua.
para que a tua vida comece a vivenciar uma mudança, uma transformação plena. Então, às vezes, Deus nos leva a um patamar, a uma vida, vamos dizer assim, de uma aprovação, e a aprovação não é para deixar ninguém envergonhado, todo mundo passa por prova. Abraão passou por prova, Isaac passou por prova, Jacó passou por prova, José passou por prova. Você quer uma pessoa provada igual José? E Jó? E Jó então, gente? Aí tem um estigma, né, dentro do meio cristão, que se a pessoa está passando por prova, ela está em pecado. Se a pessoa está passando por prova, é porque alguma coisa ela fez de errado. Eu não tenho isso comigo. Aonde foi que Abraão errou para passar por todas as provações que ele passou? E o texto de Jó, ele é claro, ele é objetivo no dizer que Jó era reto, temente, desviava do mal, fazia tudo o que tinha que fazer, buscava a Deus, e mesmo assim ele passou pelaquela prova, com a permissão do Senhor. Então, não quer dizer que a prova ela está ligada ou associada a uma vergonha ou a um processo, né, de, vamos dizer assim, de penalidade de Deus na vida de uma pessoa que errou ou que cometeu algum pecado. Para com isso, né? Nós somos provados para viver patamares maiores. Abraão, ele foi levado a uma aprovação para se tornar realmente o homem que seria reconhecido como pai de multidões, como pai da fé. Ele foi levado a ser provado por Deus, porque Deus queria honrar a ele, né? Isaac da mesma forma, Jacó e José então. José, ele vai ser levado àquela aprovação no Egito, porque Deus tinha um sonho para se cumprir na vida dele. Deus precisava cumprir algo na vida de José. Não é verdade, Lucimar Pontes? E às vezes você é subjugado aos olhos de pessoas que estão à sua volta, dizendo que você possivelmente cometeu alguma coisa. Eu não vou me envolver nisso não, porque é problema dele com Deus. Gente, eu fico assim impressionado como que as pessoas conseguem criar situações que não existem, situações que não são verdadeiras. Lógico que Deus, ele prova alguém para poder levar essa pessoa a ser aprovada. Não tem erro, eu não vejo nenhuma outra questão mais, vamos dizer assim, mais coerente para que nos explique, que nos faça compreender a aprovação. Porque Deus, ele fala, Deus não vai ser provado por ninguém, e ninguém ele vai provar se não tiver um propósito, se não tiver uma lógica nisso. Então, se você, meu amado, se você, minha querida, hoje, nesses dias, está passando por uma aprovação, está passando por um momento que nem você está entendendo. E às vezes as pessoas estão te julgando. As pessoas estão dizendo que possivelmente você errou, você pecou. Eu quero trazer essa boa notícia, pautado no que a palavra de Deus tem me ensinado ao longo da minha caminhada com Deus, que a sua prova é o medidor. É o medidor do tamanho da bênção que Deus está preparando para a tua vida. Porque o que José passou não foi pouco. Porque também Deus ia colocar José num patamar antes nunca experimentado e vivenciado por ninguém. Então, quanto maior a sua prova, quer dizer que Deus está preparando algo ainda muito maior que ninguém vivenciou. É aquilo que Paulo ele diz, né? Que o que os nossos olhos não viram, que os nossos olhos, né, não conseguiram enxergar, que os nossos ouvidos não conseguiram ouvir e que ainda não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado. Eu falo de uma forma enfática que isso quer dizer que o inédito, algo não experimentado por ninguém. Então não se deixe abater pelas falas, pelo julgamento, pelo olhar crítico e analítico das pessoas ao ver você passando pela tua prova. Quem viu Jó passando por aquele momento difícil, como seus amigos, até zombaram, criticaram, julgaram a Jó. Só que no versículo, né, lá no capítulo 42, melhor dizendo, nós vamos ver Deus mudando o cativeiro de Jó. Deus fazendo no popular, né, no linguajar humano, tampando a boca daqueles que usaram os lábios para tentar difamar Jó, colocar uma couraça, uma capa que não lhe pertencia, uma carapuça que não era de Jó sobre a sua cabeça, e Deus ele faz com que do mesmo modo que a prova ela veio, ela seja substituída por um tempo de glória,
Jó, que era um homem surreal, vamos dizer assim, um homem glorioso em toda aquela região que ele morava, agora ele vai ser reconhecido em todas as terras, ele vai ter muito mais do que ele possuía, o dobro de tudo que antes ele tinha. Por quê? Porque Deus provou Jó, e Jó ele foi fiel. Então, meu amado, minha querida, eu quero dizer esta palavra para você hoje. Não deixe ninguém mexer na sua integridade com Deus. Não deixe ninguém tocar naquilo que está no teu coração diante do Senhor. Por mais que as pessoas falem mal da tua vida, por mais que as pessoas julguem o teu ministério, por mais que as pessoas apontem o que você está vivendo e passando diante de Deus, Deus, Ele sabe o que está no teu coração. E melhor do que Deus não há ninguém que possa dizer assim, essa pessoa aqui, ela está fazendo isso. Não, Deus conhece as suas necessidades, conhece as suas ações, e é Ele que vai te honrar ou te julgar. Não se preocupe com as pessoas. Infelizmente, é fácil apontar. Lembra quando Davi, ele viu as pedras, né, sendo atiradas nele? E Davi era o rei, né? Davi era o escolhido de Deus. E aquele homem começou a tirar a pedra de Davi, pensando que Davi, ele estava derrotado, estava fracassado. O interessante é que quando Davi volta triunfando, aquele que atirou pedra é o primeiro a se prostrar diante de Davi pedindo perdão. Porque as pessoas não sabem que o processo de Deus para honrar uma pessoa passa pela fase da gente ser humilhado. Porque aquele que nunca viveu a humilhação nunca poderá viver a exaltação de Deus. Humilhado não quer dizer ser pisoteado. É reconhecer que de nós mesmos nada podemos fazer. É depender de Deus, ser realmente obediente a Deus, a aceitar o julgamento das pessoas, sabendo que você está certo, mas às vezes vivendo, né, uma situação que não lhe cabe, né, que não é digna realmente de alguém que serve a Deus. Mas o Senhor, no tempo dele, ele exalta, né? Ele trabalha. Aí Jeremias, ele falou assim, eu vou descer lá, né? Deus quer que eu vou lá. Deixa eu descer lá na casa do oleiro, deixa eu lá ver o que está acontecendo lá. Aí quando Jeremias chega na casa do oleiro, lá na olaria, ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro. Jeremias era muito curioso, viu? Vamos dizer assim, na minha maneira de examinar a Escritura, eu vejo Jeremias muito observador, ele era um homem muito analítico, ele analisava muitas coisas. E ele chegou possivelmente, hein, Josinete Lopes? A paz, minha filha. Dá um forte abraço aí na Yasmin, dê um abraço aí no Amauri, né, no filhão, na neta, todo mundo aí. Aí o que a gente vê? A gente percebe Jeremias observando, né? Observando a olaria. Aí ele vai e bate o olho e vê o oleiro. Quando ele bate o olho no oleiro, quando ele avista o oleiro trabalhando sobre a sua roda, né? E ele vê o vaso, ele fica assim, abismado, porque Jeremias é profeta, ele não é oleiro. É uma coisa que realmente é verdade, é o seguinte, a gente às vezes fica impressionado com o que o outro faz, e acaba desmerecendo o que a gente é capaz de fazer. Às vezes você prega e fica abismado com a capacidade daquela pessoa que louva. Enquanto a pessoa que louva fica abismado com o poder que você tem de persuasão nas suas palavras. Ou seja, nós somos pessoas dotadas de, infelizmente, um sentimento que a gente tem mais a querer valorizar o que os outros fazem e não reconhecer o que nós realmente fazemos. Então Jeremias, nesse momento, ele fica assim impressionado. Que o oleiro está atrapalhando o barro, está atrapalhando aquela obra. Só que Jeremias era o oleiro da casa de Israel. Era ele que tinha um poder de transformação através da sua palavra. Só que por não conhecer a capacidade que ele possuía, ele fica impressionado de ver o oleiro transformando um vaso que estava quase pronto, mas por ser de barro, por algum motivo, ele caiu da mão do oleiro, se quebrou, e aí o oleiro pega ele e faz ele de novo. O que nós, enquanto pregadores, ministros, né, da palavra de Deus, seja qual for o departamento, a unção que Deus nos deu, qual é a capacidade que temos? De pegar vasos que foram quebrados, vasos que foram destruídos, e principalmente, como Jesus diz em Mateus 10, começando daqueles que são perdidos da casa de Israel. Ou seja,
aqueles que estavam na presença de Deus, que foram quebrados estando na casa de Deus. Tem muito vaso quebrado, tem muito vaso que está partido aí, e que estava dentro da casa do Senhor, que foram quebrados de alguma forma dentro da olaria, mas que não foram refeitos, que não foram restaurados. E por isso estão largados, abandonados, deixados de lado, às vezes da própria olaria, feridos. Pessoas que foram apontadas, pessoas que foram rechachadas, pessoas que foram criticadas severamente por conta dos erros praticados. Não que eu esteja fazendo aqui nenhuma apostasia ao pecado, longe de mim tal coisa. Eu não estou aqui querendo, na verdade, incentivar ninguém a cometer erro, mas eu estou mostrando que dentro da olaria é lugar realmente de trabalhar o vaso. Não existe ninguém perfeito dentro da igreja. Não existe ninguém já pronto dentro da igreja. Nós estamos passando por um processo, nós estamos passando por um processo muito importante diante do Senhor, é de melhoria, de restauração contínua, constante, e nós precisamos encontrar esse propósito de Deus. Jeremias também estava como um vaso rachado. Ele também estava precisando reparar as brechas, ele precisava se encher e não deixar aquilo que já estava dentro dele se perder. Ele precisava sentir o amor, a sede, o desejo, ele precisava sentir a vontade de restaurar vasos. Quantos de nós já não experimentamos mais aquela essência lá do primeiro amor, daquele momento do encontro com Deus? Até falando de encontro com Deus, quantos de nós não já passamos por esse processo? Quantos de nós já não vivemos e experimentamos o processo do encontro com Deus e às vezes, passando por esse processo, ainda não amadurecemos? Precisamos. O processo é contínuo, é diário. Não existe um método único, não. O Senhor falou assim, é que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É uma vida constante. Enquanto estivermos respirando, precisamos viver uma transformação, uma mudança. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão rica, ela é tão eficaz, que eu percebo assim, aos 12 anos que eu prego a palavra, 12 anos que eu sou ministro do Evangelho, eu consigo pregar a mesma palavra diversas vezes, como esse texto de Jeremias, e eu já preguei esse texto de Jeremias aqui no Palavra de Paz 4 vezes, e hoje estou pregando de uma forma completamente diferente, e não é porque eu tenho um esboço, porque o Espírito Santo nos conduz segundo a necessidade. Então nós precisamos entender que não existe uma receita, existe sim um médico, existe sim um autor, existe sim um consumador, existe algo que é além do que nós conseguimos entender, algo que está acima da nossa capacidade de entendimento, que trabalha segundo a nossa necessidade. E quando você clama, o próprio Jeremias vai dizer isso, clama a Deus, clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quem pode hoje me dar certeza ou não? Quem sabe uma pessoa que nunca tinha entrado nessa palavra de paz, hoje pedindo a Deus uma resposta, ao entrar aqui, me fez mudar todo o rumo da minha mensagem. Me fez mudar completamente tudo o que eu tinha para dizer, e eu estou falando com você que Deus, ele não está disposto a ficar vendo você ser humilhado e ficar de braços cruzados, mas Deus está esperando que você se posicione, Jeremias, para que você descenda a casa do oleiro, ou seja, voltando para onde o oleiro faz a sua obra, não ficando lá fora. Quando a gente estiver machucado, quando estivermos feridos, quando não conseguimos executar aquilo que Deus ele quer, nós precisamos ir para a casa do oleiro, temos que estar junto do oleiro na olaria, porque lá ele tem os elementos fundamentais para reconstruir o vaso. Se você se afastar, se você se colocar a estar longe, nunca você vai sentir a mão do oleiro sobre a sua vida, moldando e restaurando as cicatrizes, as feridas, as rachaduras que estão sobre a tua vida, porque quanto mais a gente trabalha para Deus, mais ferido a gente fica. Você entende isso? Olha Jesus. Quanto mais ele trabalhou em prol de salvar pessoas, mais açoites ele recebeu.
Quanto mais Jesus ele trabalhava, quanto mais Jesus ele fazia a obra, quanto mais Jesus libertava, quanto mais Jesus ele fazia a obra gloriosa, lá naquele caso mesmo, no demoniado, né, de Gadá. Jesus faz uma obra que ninguém havia tentado fazer e nem conseguiria executar, porque eram legiões que estavam ali naquele homem. Jesus faz aquela obra e logo em seguida as pessoas querem que ele saia de lá, começa a querer precipitá-lo. Quer dizer, ninguém vai fazer uma obra gloriosa e vai esperar que vai ser aclamado. Não. Quanto mais, disse o Senhor Jesus, quanto mais vocês fizerem tudo conforme eu mandar, irão te perseguir, serão levados às prisões, serão caluniados, serão açoitados. Está entendendo? Mas qual que é o lugar que a gente tem que estar? Na olaria. Me quebrei, Deus me faz um vaso novo. Está entendendo isso? Estou machucado, vou lá na olaria. Deus vai me levantar de novo, melhor do que antes. Está entendendo isso? É isso mesmo, Marcelo, é o preço do chamado, é a prova, é a luta, né? Não vai ser fácil não, se fosse fácil, Jesus não tinha dito assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas ele falou assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês, hein, Filomena? Eu estou com vocês. Eu queria continuar, mas já está dando meu tempo, já são 00:03, eu tenho que orar. Se eu pudesse, eu ficava aqui, fazia uma vigília com vocês. Palavra a gente tem, né? Força de vontade a gente também tem, mas a gente tem que ir, né, do jeito que eu sei que é o correto, que tem gente que vai trabalhar amanhã, né? Daqui a pouquinho. Então nós vamos agora orar, tá bom? Mas o Senhor disse assim para Jeremias, para a gente finalizar: não sou eu capaz de fazer a Israel o que eu fiz com este vaso? Deus está dizendo assim, eu faço com vocês também. E entenda uma coisa aqui, quanto mais as pessoas te quebrarem, mais Deus vai te fazer um vaso excelente. Deixa o povo quebrar, deixa o povo bater, né? Deixa o povo atirar pedra, assim que é bom. Quanto mais você apanhar, mais Deus vai cuidar de você, entende? Quanto mais ferido você estiver, mais Deus vai colocar a mão dele sobre a sua vida para poder te restaurar. E é bom, né, sentir a mão de Deus, é bom. Tu és um escolhido, uma escolhida. Aí a Marcela disse isso aí, ó, quem é escolhido não tem escolha. Não é verdade? Vamos orar? Feche os olhos, cubre a cabeça. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. A primeira peleira, né, Ju? Estou de olho na senhora, viu? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos num propósito único, aprender acerca da Tua Palavra. E como é bom, ó Deus, saber que o Senhor está conosco, que o Senhor acompanha os nossos momentos mais difíceis que enfrentamos na vida e que nunca nos desampara. O Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor sempre está trabalhando em favor daqueles que em Ti confiam. Por isso, ó Pai, queremos ser como Jeremias, não só na questão do chamado desde o ventre, mas sermos conduzidos pelo Senhor a uma experiência ainda maior. Que o processo de aperfeiçoamento na nossa vida sempre esteja realmente ligado a um tempo, meu Pai, de preparação do Senhor. E não venhamos passar simplesmente pela fornalha, ou passar pelo deserto, ou passar por um momento difícil, só por passar. Não, que seja esse processo do Senhor útil para um crescimento, um amadurecimento, uma vida ainda melhor, um chamado mais excelente. Que possamos ser, meu Pai, homens e mulheres cheios de uma experiência gloriosa, de uma sabedoria, de algo que venha fazer bem para a nossa vida, ao ponto de nós contagiarmos agora outras pessoas, outros corações, resgatar almas, fazer com que casas sejam visitadas pelo Teu poder, pelo fato de estarmos ali, que a presença do Senhor esteja conosco.
Antes mesmo de colocar as plantas dos nossos pés em tal terreno, em cada casa, que o Senhor pise primeiro do que nós, que o Senhor envie anjos do Senhor a estar à nossa frente. Ah, meu Deus! Jeremias aprendeu e ele viu o Senhor fazendo coisas gloriosas, surreais, através da sua vida. Usa esse teu filho, usa essa tua filha, usa os servos do Senhor, meu Pai, com poder e autoridade. Manifesta a tua glória, Senhor. E usa cada pessoa conforme o teu propósito, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, ó Pai. Porque eu creio que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, agradecemos ao Senhor por esse domingo maravilhoso, a qual vivemos. E já lhe apresentamos essa segunda que o Senhor nos abençoa a partir de agora. Que seja uma segunda de vitória, seja uma segunda-feira de resposta para cada uma dessas pessoas. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. E que assim, meu Deus, seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados? Você toma posse desta palavra? Que pena que é só meia hora, né? Eu costumo dizer que no púlpito meia hora demora. Tem hora que custa passar. Aqui não, aqui eu começo a falar, daqui a pouco quando eu vejo, já deu meia hora. É muito rápido, né? Mas louvado seja o Senhor, né? Não é por muito falar, mas é por receber e colocar em prática. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os que estiveram conosco hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui diariamente às 23 horas e 30 minutos, sempre trazendo uma palavra de Deus, uma palavra que venha nos trazer paz, que venha nos mostrar realmente o caminho do Senhor. Né? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá bom? Que Deus ilumine, que a resposta de Deus seja realmente agora sobre a vida de vocês e que o melhor de Deus comece a ser liberado. E quem sabe, em breve você não vai estar contando o seu testemunho aqui para nós, tá bom? Lucimar Pontes, primeira vez, olha que glória. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos vocês que estão conosco aqui, tá bom? Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. Forte abraço a todos, beijo do meu coração na vossa alma e viva o nosso Senhor Jesus. Com Deus.